Luiz Guilherme, eu estou no terceiro ano do bacharelado em Química e estou no segundo ano no PET. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, a gente tem, para a confecção do certificado, a gente vai mandar uma ficha de avaliação ao final do seminário. E nessa ficha de avaliação vai constar uma palavra-chave. Vocês vão ter que colocar. Eu vou falar essa palavra-chave durante a apresentação. Então, prestem bem atenção que durante a apresentação eu vou falar a palavra. Alguém pode me dizer se vocês estão vendo a apresentação? Sim, estamos vendo. Ok. Então, antes de mais nada, vamos dizer o que é uma superfície. Uma superfície é definida como a parte externa de um corpo, aquilo que a gente pode realmente tocar, ou que aquilo que pode entrar em contato com a gente. Ela é medida em unidades de área. No Sistema Internacional de Unidades, pode ser em metros quadrados ou, mais usualmente, centímetros quadrados. De um modo geral, quanto maior uma área superficial, maior vai ser a relatividade dela, maior vai ser a interação dos seus átomos com o meio externo. Isso ocorre por quê? Porque ocorre uma maior disponibilidade de átomos, quanto maior for a área. Assim, numa escala macroscópica, essa razão da disponibilidade de átomos de uma área superficial e de átomos internos, ela é de 10 a 15 sobre 10 a 22, o que dá mais ou menos uns 10 milhões de átomos a mais internamente do que numa superfície. Portanto, numa pedra, por exemplo, um cristal de sal, ele vai demorar muito mais para reagir do que um sal pulverizado em pó. Isso porque essa razão aqui é muito grande. Portanto, a gente pulveriza e assim a gente aumenta uma área superficial que, quando está em escala microscópica, essa razão já não vale mais. Agora, antes de mais nada, falar um pouco do histórico da ciência de superfície em geral. Ele tem um histórico bem distinto. Começa já com Leonardo da Vinci, o famoso inventor e artista italiano, que fez alguns estudos sobre fricção, que é um pouco do atrito entre duas superfícies. Também outro grande inventor que pesquisou um pouco sobre o espalhamento de óleo em água. E os seus estudos, eles propiciaram um desenvolvimento dos estudos de tensão superficial posteriormente. No início do século XVIII, o processo de Daguerre para a fotografia, ele foi introduzido, né, que é também um processo químico numa superfície metálica, e também no início do século XIX, houve a aplicação da catálise heterogênea, primeiramente por Dobereiner, que fez uma reação catalisada entre gás hidrogênio e gás oxigênio, catalisada por uma superfície de platina, que é o que está aqui nessa imagem, que a própria reação catalisada ela gerava o calor que gerava a chama, aqui nesse bulbo. E a partir daí, com vários estudos desenvolvendo a química de superfícies, ela se tornou um ramo da fisicoquímica, um ramo bem importante da fisicoquímica. E o que primeiramente se desenvolveu foi a tecnologia de catalisadores heterogêneos. O que é um catalisador? Ele acelera uma reação química sem ser consumido no processo. Essa é uma característica muito importante para a indústria, por exemplo. E o que é um catalisador heterogêneo? Ele seria um catalisador que não está na mesma fase do que a solução que ele está catalisando, do que a reação que ele está catalisando. Por exemplo, reações catalíticas heterogêneas elas ocorrem na superfície desses catalisadores e envolvem processos como a distorção, que é a aderência nessa superfície, a difusão, que é o espalhamento dessa superfície, e também a distorção desses produtos de reação, que é a desaderência, né, o contrário da aderência. Um catalisador heterogêneo muito comum no cotidiano é um que fica no carro, catalisador de carro, ou conversor catalítico.
e ele transforma gases nocivos em gases um pouco menos nocivos. Por exemplo, o monóxido de carbono entra por aqui e ele sai, é catalisado por uma superfície de platina. Vocês podem ver aqui que tem uma superfície com poros muito pequenos de platina, e ele sai do outro lado como CO2, como dióxido de carbono, que é um pouco menos nocivo para a gente e para a natureza. Como a gente pode ver aqui, que tem esses furinhos na superfície de platina, esses furinhos ele dão uma área superficial muito grande para o catalisador. Uma área comparável até de um campo de futebol, por exemplo. Portanto, agilizando muito uma reação. Outras reações catalíticas heterogêneas muito utilizadas de 1860 para frente foram essas que estão representadas nesse slide. A oxidação do dióxido em trióxido de enxofre, que vai ser posteriormente muito utilizada para a fabricação de ácido sulfúrico. A síntese e a oxidação de amônia, amônia que é um solvente muito importante para a indústria também. A hidrogenação de etileno, que vai ajudar na criação de gorduras, como a margarina, por exemplo. O processo Deacon, que é uma produção catalisada de gás cloro, que vai ser importante para produtos clorados. E vai ter também a reação de metano e vapor para a produção de gás hidrogênio, principalmente, que é um combustível muito importante. Todas essas reações, elas são catalisadas por superfícies de metal, geralmente platina ou ródio. Agora, nós temos um ramo da própria química de superfícies que estuda a interface. O que é uma interface? Ela é o lugar onde dois sistemas se juntam e se afetam um ao outro. Aqui, por exemplo, nós temos uma interface sólido-gasosa entre a pele da jogadora e o ar atmosférico. Ou sólido-sólida com... Deixa eu pegar o ponteiro aqui. Não tem ponteiro, tá. E uma interface sólido-sólido que, por exemplo, entre a bola e o pé da jogadora. E um pouquinho mais além, a gente vai para uma interface sólido-vácuo, que é entre os equipamentos e a roupa do astronauta e o espaço, ou até mesmo a superfície da Terra com o espaço sideral, que vai formar uma interface gasoso-vácuo. E para que isso vai ser importante? Vai ser importante para o desenvolvimento de tecnologias, como, por exemplo, aqui no espaço, você vai precisar de uma tecnologia que suporte radiação cósmica, que suporte o vácuo mesmo, que tem condições de pressão diferentes, então o líquido, por exemplo, não vai poder se manter. Então, os equipamentos de proteção e os eletrônicos têm que estar preparados para isso. Também aqui um exemplo um pouco mais cotidiano seria para roupas e tênis, que tem que facilitar a transpiração, tem que facilitar esse contato entre a pele e o ar, para facilitar a transpiração, para deixar o corpo respirar. E agora, antes de ir, só quero falar que a palavra-chave vai ser, para a formação do certificado, vai ser interface. Então, palavra-chave interface com I maiúsculo, é assim que se escreve. Ok. A tecnologia de lubrificantes é uma que utiliza bastante esse conceito da interface, porque o lubrificante é um material confinado entre duas superfícies duras que estão em movimento relativo. Esses lubrificantes vão servir para diminuir o desgaste mecânico por exemplo, em engrenagens, ou em motores de combustão, ou em engrenagens industriais, compressores, sistemas hidráulicos. E, mais cotidianamente, isso daí mais para quem está na praia, um surfista passando parafina em sua prancha, ele faz isso para reduzir o atrito com a própria água. Lembrando que essas superfícies duras que eu cito aqui não são necessariamente sólidas, mas qualquer superfície que possa gerar algum atrito. E a parafina vai ajudar o surfista a deslizar sobre a água.
Esses lubrificantes geralmente são feitos com hidrocarbonetos com vários carbonos, né, com uma cadeia longa, do tipo parafínico, aromático ou naftênico. Outros lubrificantes de grande importância tecnológica, além dos líquidos, são os sólidos. São materiais em camadas, como grafite ou disulfetos de tungstênio e molibdênio, que são sólidos utilizados em turbinas que trabalham com gases em altas temperaturas ou em aplicações espaciais. Por exemplo, lubrificantes, líquidos, eles não seriam estáveis no espaço, porque não há pressão, e não seriam estáveis em alta temperatura, porque eles iam vaporizar, nos dois casos. Alguns lubrificantes biocompatíveis, também utilizados em próteses, articulações artificiais, eles são também utilizados, né, na aplicações médicas, nesse caso, e também em microeletrônicos. Aqui, por exemplo, tem uma imagem, uma película lubrificante, que é utilizada aqui na cabeça do leitor do disco. Portanto, para não riscar o disco quando ele estiver rodando. Isso aqui é um disco rígido de um computador. Isso daí, um computador de mesa, por exemplo, tem isso daqui. Isso também era uma tecnologia usada nos DVDs, nos CDs antigos. Então, o leitor ele não podia riscar, ele tinha que estar em contato com o disco, porém não podia riscar. Outra tecnologia que utiliza o conceito da interface é a tecnologia anticorrosão. Como eu disse, pela alta reatividade de algumas superfícies, elas podem sofrer perdas materiais e de energia, como, por exemplo, metais não nobres, eles podem enferrujar, caso esteja em um ambiente oxidativo, né, um ambiente úmido. Isso a gente vê também em cidades litorâneas, à beira-mar, que sofrem um pouco com a maresia, então objetos e edificações que são metálicas, elas vão acabar enferrujando. E como que se evita isso? É com a tecnologia anticorrosão, que são processos químicos de superfície que fazem um revestimento, fazem uma camada protetora nessas superfícies. A maioria consiste em óxidos metálicos, como óxido de cromo, aço inox. Então, o aço inox que você vê nas suas panelas, talvez, ou em qualquer aço inox, ele é um óxido de cromo, uma camadinha de cromo muito fininha que está no aço. E no exemplo que eu falei por exemplo, um portão de aço enferrujando, numa cidade litorânea, ele é coberto com óxido de alumínio. O alumínio também vai formar uma fina película que vai proteger ele vai oxidar antes, formar essa fina película e vai proteger o metal, o ferro ou o aço de oxidar. Outro exemplo é o polímero, né, o Teflon, em panelas antiaderentes. Vocês também talvez tenham em casa. O Teflon ele vai ser bem pouco reativo, é o politetrafluoretileno. Ele é muito pouco reativo, tanto que ele faz uma panela antiaderente, nem mesmo gordura consegue grudar aqui. Essa tecnologia ela funciona como uma barreira cinética, para desacelerar o processo de corrosão, como eu falei, forma uma camada na frente, impede o ar de entrar em contato. E elas têm por característica serem inertes no ambiente de sua aplicação. Outra curiosidade é que a resistência do aço inox ela vai depender estritamente da presença maior ou menor dessa camada passiva do óxido de cromo que eu falei. Então, quanto maior essa camada, mais resistente esse aço vai ser à oxidação. E a longo prazo é a estabilidade dessas camadas que é a preocupação. Por exemplo, o telescópio espacial Hubble ele é revestido com Teflon e alumínio. Mas após alguns anos de exposição à radiação UV e a radicais atômicos, esse revestimento ele foi degradado, foi severamente degradado. Então, hoje em dia, uma das preocupações na viagem espacial, né, ou para mandar algum telescópio, algum satélite para a órbita, é sempre como vai ser revestido esse satélite ou essa nave. Com o passar do tempo,
No século XX, já a partir do início do século XX, a ciência de adsorção e a ciência de emissão de elétrons, elas se desenvolveram. Porém, só a partir da segunda metade do século XX que a ciência de superfícies e a química de superfícies conseguiu chegar ao nível molecular, porque novas técnicas de caracterização ainda mais sensíveis conseguiram surgir. E daí sim foi possível analisar superfícies. Também, a partir disso daqui, foi possível o desenvolvimento de superfícies ópticas, de sólidos microporosos, que podem, por exemplo, ser uma peneira molecular, ou polímeros e biopolímeros, como eu falei do Teflon, ou a ciência de nanopartículas. Foi possível também a análise de propriedades mecânicas e magnéticas, e talvez principalmente o desenvolvimento de transistores e de outros microeletrônicos. Essa tecnologia baseada em semicondutores, que é um transistor ou um circuito integrado, ela moldou totalmente a indústria, o mundo moderno. Se vocês estão conseguindo me ver hoje, se a gente está conseguindo ter um ensino remoto, é muito porque essa tecnologia se desenvolveu muito, né? Mas o que é um transistor? É isso que está no nosso computador, que está funcionando. É um dispositivo, um semicondutor, usado para amplificar ou para alternar um sinal eletrônico. Ele que fica nessas placas que estão dentro do computador, do celular. E aqui estão diversos modelos de transistores em tamanho aumentado. Eles são muito pequenininhos. Cada pontinho aqui é um transistor. Isso foi possível após uma extensa pesquisa sobre o efeito de estados eletrônicos da superfície. E foi levada à criação do primeiro transistor de germânio, que é um point contact. É um tipo de transistores. Depois vai vir um com índio que tem outro nome. O que a gente pode ver aqui na tabela? O germânio ele é um semimetal, né? Então ele tem características condutivas intermediárias entre um metal e um ametal. Por isso que é importante para conseguir transmitir uma informação de modo a converter a eletricidade em informação. E após a invenção de transistores, o avanço na produção de filmes finos de silício, né, de películas muito finas de silício, a deposição de vapor e técnicas de ataque em superfície, que possibilitaram que esses transistores pudessem ser colocados nesses filmes finos de silício, isso daí propiciou que a fabricação desses componentes integrados eles alcançassem uma escala industrial. Então, a partir disso que conseguiu-se obter computadores, né, que pudessem ser levados para casa, ou notebooks, né, que são bem mais finos do que um computador normal, celulares que são bem mais portáteis. Desde então, o número de transistores que podem ser colocados numa placa de silício, né, formando um circuito integrado, ele tem dobrado aproximadamente a cada 2 anos, melhorando seu desempenho e diminuindo o custo de fabricação. Isso significa o quê? Que há 10 anos atrás eu tinha uma placa com processamento 30 vezes menor. Há 20 anos, uma placa com processamento centenas de vezes menor. E os processadores mais modernos, eles podem ter até mais de 1 bilhão de transistores em uma única placa. Atualmente, os menores transistores chegam a ter poucas dezenas de nanômetros, por exemplo. Isso daí é o que possibilita toda a revolução tecnológica, toda a revolução da indústria, toda a revolução da internet que ocorre até hoje. Bom, só isso, rapidinho, só uma introdução do que é uma química de superfícies, algumas aplicações. Muito obrigado por assistirem. Agora eu acho que eu vou abrir para perguntas. Estão as minhas referências. Guilherme, Luiz, parabéns pela apresentação, né?
Aqui é a professora Elaine, para quem não conhece. Eu gostaria de perguntar uma coisa para você. Você falou da, né, questão dos processos de corrosão, processos da interface, depois falou bastante sobre a parte de materiais, né? E no início você falou que a parte de superfície estava dentro da físico-química. Daí é uma pergunta que eu quero fazer para você. Levando em conta todos os materiais que foram desenvolvidos, pelo que eu entendi, todos esses materiais, dependem que foram desenvolvidos, precisam do conhecimento da superfície, né? E também eu queria ver se eu entendi direito isso. E outra coisa que eu queria perguntar é que, desenvolvendo todos esses materiais, que você sabe as propriedades dele, no que você caracterizaria essas técnicas que precisam ser usadas para saber as características desses materiais que você tá produzindo? Tá, prof. Vou responder a primeira pergunta. Ela está dentro do ramo da físico-química, porque foi a partir dela que foi desenvolvido alguns trabalhos de, por exemplo, tensão superficial, de energia livre de Gibbs, até usou alguns dos estudos. Então, ela está dentro dessa físico-química por isso, mas ela também pode participar da ciência de materiais, da inorgânica, da orgânica. Ela está também uma ciência central, sabe? Perdão, eu esqueci a segunda pergunta. Pode repetir, prof? Então, Luiz, para desenvolver todos esses materiais, você precisa de uma série de técnicas para saber se tem aquelas propriedades que você quer, né? Uhum. E daí aqui a professora da Química Analítica quer saber como que você definiria essas técnicas? Que tipo de técnicas são essas? Entendi, compreendi. Então, essas técnicas, eu até cheguei a falar nos slides, elas demoraram um pouquinho mais para ser desenvolvidas. Eu falei da ciência de emissão de elétrons, né, que se desenvolveu na primeira metade do século XX, mas para identificar uma superfície, até eu mostrei no comecinho ali, a razão entre átomos na superfície e átomos internos é muito pequena, né? Então, você precisava de aparelhos muito sensíveis. Então, por exemplo, você precisaria de uma difração de raio-x. Peraí, deixa eu confirmar aqui. É isso. Então, você precisa de umas técnicas de caracterização muito sensíveis para caracterizar essas superfícies. Então, uma cristalografia de raio-x. Eu esqueci o nome agora, prof. Perdão. Mas eram técnicas mais sensíveis, a partir do surgimento de técnicas mais sensíveis que você podia caracterizar uma superfície, por exemplo. Obrigada, Luiz. Bem, como você colocou no começo, a partir da década de 50, né, que começou a surgir novas tecnologias que permitiu, né, a gente conhecer mais as reações que estão acontecendo, conhecer mais como os processos se dão, né, entre essas diferentes interfaces, né, sólido, líquido, gás, vácuo, todas essas interfaces, que é uma reação, tem uma transferência de massa, ali, tem série de fatores que estão envolvidos. Então, o desenvolvimento dessas tecnologias, né, ela foi importante para a gente conhecer mais, né, todos esses materiais que estão sendo, né, ainda estão sendo desenvolvidos, ainda vão ser. E daí, aqui, só para puxar o lado para a química analítica, só para vocês verem que a química analítica qualitativa é de grande importância em todas as áreas. Com certeza. Parabéns, Luiz, pela fala. A Elaine já fez um questionamento bastante interessante, né?
eu acho que também entra muita técnica de microscopia, né? Microscopia. Esse avanço que houve nos últimos anos, e a gente utiliza para tudo também, para entender melhor as superfícies. Assim, eu vou fazer uma pergunta meio bem geral, assim, para você. O que você diria do que você estudou, a superfície mais inerte que a gente teria hoje? Se a gente fosse escolher um material, eu sei que inerte tem uma relação, né? A gente não consegue, dependendo, mas, assim, que a gente tem muito aço inox, né? O aço inox hoje é um material, assim, de uso que teria a maior resistência a utilizações diversas, né? Se você teria alguma outra forma de entender isso aí de um inerte, ou que você descobriu alguma coisa de nanotecnologia, algum material aí já disponível, não sei, a questão aí do grafeno até nesse conceito, se é viável, algum material, né? Sim. Então, sobre o grafeno, prof, eu até vi um pouquinho. O grafeno, a dificuldade do grafeno é que você tem que fixar ele em uma superfície, né? Geralmente vai ser sei lá, uma fita que consiga fazer a dispersão dele. Porque o grafeno sozinho pode até ser fino, mas ele não vai conseguir ter aplicação prática. Só como um filme fino de grafeno. Então, isso dificulta um pouco a aplicação dele. E sobre as superfícies inertes, né, como você falou, depende um pouco do ambiente também. Às vezes uma superfície, ela pode ser inerte aqui, mas não vai funcionar tão bem no espaço. Como eu falei do telescópio Hubble, o Teflon, que é muito inerte aqui, ele lá no espaço acabou sendo degradado ainda assim. Então, esse é uma área que está tentando se desenvolver também na química de superfícies, né, na ciência em geral.